Olá, boa tarde, meus queridos, minhas queridas, meus queridos irmãos, meus seguidores abençoados. Passando por aqui, quero já desde já pedir a vocês que não esqueça de, quando curtir os meus vídeos, deixar o seu comentário, o seu link lá, o seu joinha, né? Para me ajudar no meu canal. Eu peço a você em nome de Jesus, nessa tarde, a passagem que eu vou deixar na Bíblia hoje, para o vosso coração, para a vossa vida, meditarem na palavra de Deus, através do meu canal no YouTube, na palavra de Deus, no livro de São Lucas, o doutor Lucas, né? No Evangelho de São Lucas, no capítulo, o capítulo 18 e o versículo 35, depois capítulo 19, versículo 1 em diante. O capítulo 18, versículo 35, fala a respeito de um cego de Jericó, né? A respeito de um cego de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele, né? Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Nós vemos aqui essa passagem, o cego que estava na beira do caminho, né, de Jericó, o cego de Jericó, quando Jesus ia para Jericó, ia passando, né, por ali, por aquele caminho onde estava o cego, e Jesus ia para Jericó, né? E quando Jesus ia passando, aquele cego não via mais, ouvia. E quando ouviu passar as pessoas, ele escutou que ia passando alguém ali, uma grande multidão. E ali perguntou quem era aquilo que ia passando, e responderam: Jesus de Nazaré, que ia passando por ali. Mas quando a pessoa quer receber algo de Jesus, a única solução, a única coisa que ele pode fazer é clamar. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, o que aquele cego podia fazer era clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus escuta alguém clamando por ele, ou chamando por ele, de coração arrependido, ele para. Jesus, quando parou, mandou chamar aquele cego. E quando aquele cego chegou onde estava Jesus, Jesus perguntou a ele o que é que ele queria que Jesus fizesse na vida dele. E ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E naquele imediatamente o cego passou a ver e começou a glorificar Jesus e seguindo. O importante é que aquele cego ele estava à beira do caminho. E quando ele estava à beira do caminho físico, mas o verdadeiro caminho ia passando ali, e ele clamou. E quando ele clamou, né, aí Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho parou ali e mandou chamar aquele cego. E quando o cego chegou,
Jesus perguntou o que é que queria que Jesus fizesse na vida dele. E ele disse: Senhor, quero ver. Isso é importante. Muitas pessoas hoje em dia vê, mas não vê. Sabe por que ele vê, mas não vê? O vê porque está vendo fisicamente, mas o não vê espiritualmente. Sabe por quê? Porque o príncipe deste mundo cega o entendimento dos homens para não entender a verdade. Mas quando as pessoas se encontram com Cristo, entrega a sua vida totalmente, então a máscara do pecado cai e ele passa a enxergar a verdade, passa a enxergar a vida, passa a enxergar o caminho que é Cristo. E quando ele passou a enxergar o caminho que é Cristo, aí ele seguiu o caminho, deixou de estar naquele sofrimento que ele vivia à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, para seguir o verdadeiro caminho que é Cristo. E foi a felicidade daquele cego. Jesus curou imediatamente e ele passou a seguir a Jesus. Muitas pessoas que vê, mas não vê, está vendo fisicamente, mas espiritualmente ele está cego. Mas para isso ele tem que aceitar a vida que é Cristo para enxergar a vida eterna. Glória a Deus. É o que eu digo para vocês. Procure enxergar a vida eterna para ver. Porque Jesus diz assim: aquele que vem a mim, né, ele vai passar a ver a luz. Porque a luz verdadeira, ela alumia nas trevas, e as trevas passam a enxergar a verdadeira luz. Glória a Deus. Mais na frente, nós vemos uma passagem muito linda de um certo homem, por ser cobrador de imposto, né? Por ele ser de pequena estatura, ele passou a conhecer e saber que alguém ia passar por ali, e aquela pessoa que ia passar por ali era o que ele desejava no seu coração em conhecer, que era Jesus de Nazaré. Aquele homem chamava-se Zaqueu publicano. Zaqueu publicano, por ele ser de pequena estatura, para ele saber e conhecer quem era Jesus, foi necessário dele subir numa figueira brava. E quando ele chegou naquela figueira, ele subiu. E quando subiu, ficou lá entre as galhas daquela figueira brava, esperando o momento que Jesus ia passar ali, e desejava no coração conhecer quem era Jesus. Mas Jesus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Já sabia que Zaqueu ia subir naquela árvore. Já sabia que Zaqueu já estava desejado no seu coração em saber quem era Jesus. E no momento que Zaqueu, por ser cobrador de imposto, a população ali onde ele vivia, em Jericó, né? Em Jericó, não tinha aquela comunhão com ele, porque ele era cobrador de imposto, e naquele tempo, por ser cobrador de imposto, era tomado como um homem que defraudava, que roubavam. E Zaqueu, por ser cobrador de imposto, a população não tinha muito prazer em ter comunhão com Zaqueu. Aí Zaqueu, por ser um publicano de pequena estatura, foi necessário ele subir numa figueira para conhecer quem era Jesus, né? E quando então ele correu adiante e subiu a um sicromo é a mesma coisa de figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Hoje também esse é filho de Abraão. Pois quando todos os que viam isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também que este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele disse para aquele povo
que a salvação tinha entrado na casa de Zaqueu. Pois quem estava precisando de salvação era Zaqueu naquele momento, porque Zaqueu estava desejando no coração saber e conhecer quem era Jesus. Mas quando ele recebeu Jesus em sua casa, os que estavam ali murmurando não queriam entregar a vida a Jesus como Zaqueu entregou, porque Jesus disse para aquele povo que a salvação tinha entrado na casa de Zaqueu. Glória ao nome do Senhor. Então, o que eu digo para vocês, faça também, né, como aquele cego de Jericó, que estava à beira do caminho. Eu quero dizer para você, não fique na beira do caminho não, mas siga o caminho. Eu quero dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o caminho que leva ao céu. Jesus, ele diz na sua palavra, lá no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 29, ele diz assim, uma chamada: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está carregando um jugo pesado, né, um fardo pesado, um jugo suave, um jugo pesado, Jesus quer te dar um jugo suave. Jesus quer te dar um fardo leve, um fardo da vida eterna. Não é preciso você estar nesse mundo sofrendo, levando um fardo pesado e um jugo pesado. E ali, aquele homem que estava à beira do caminho, deixou de estar na beira do caminho, mas seguiu o caminho que é Cristo. E o homem que desejou conhecer Jesus, ele recebeu Jesus na sua casa, Zaqueu publicano. Então faça isso, entregue a sua vida a Jesus, desça para encontrar-se com Jesus. Se você se acha uma pessoa na alta sociedade, uma pessoa que se acha pessoa grande, uma pessoa que tem, né, uma pessoa que possui seus bens, não importa a maneira que você vive, importa que você desça para encontrar-se com Jesus. Não é que você vive uma pessoa lá em cima, lá no alto, e não quer descer. Então, Zaqueu, ele subiu na figueira para descer depois, para conhecer e receber Jesus na sua casa. Faça assim também. Receba Jesus na sua casa, na sua vida, para que Jesus habite na sua família, no seu lar. Que Jesus se faça a pessoa principal na sua vida. Que ele seja o esteio que sustente o seu lar, a sua família, a sua casa. Que o Senhor Jesus seja uma bênção na vida de vocês. Mas importante é recebê-lo, Jesus, no coração, na alma, no seu espírito, como aquele homem Zaqueu que recebeu Jesus na sua casa. E aquele homem era um pecador, cobrador de imposto, tornou-se um homem liberto, um homem salvo pelo poder de Jesus Cristo, que entrou na sua casa. Deixe Jesus entrar na sua casa. Não olhe para as dificuldades, não olhe para o lado nem do outro, mas olhe para a frente, que é Cristo. Entrega a tua vida a Ele e deixa Ele fazer morar na tua casa, na tua vida, e deixa Ele ser o dono da tua vida. Jesus, Ele é o principal na vida daqueles que entrega de coração, de corpo e alma. Entrega a sua vida a Jesus totalmente. Rejeite as coisas que esse mundo oferece e se apegue a Cristo. Se agarre com Cristo, deixe Ele ser o dono da tua vida, deixe Ele ser o teu Salvador, somente Jesus. Faça como aquele cego que estava clamando na beira do caminho, e quando ele encontrou-se com Jesus, ele passou a enxergar, a ver a verdade. Porque Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando aquele cego conheceu a verdade, ele deixou de estar à beira do caminho para seguir no caminho. E aquele publicano, cobrador de imposto, desejou conhecer quem era Jesus, e o final foi receber Jesus na sua casa. Jesus foi o dono da sua vida. Faça assim também. Deixe Jesus ser o dono da sua vida a partir de hoje. E que Deus te abençoe
Deus abençoe sua família, sua casa, seu lar, todos os seus negócios. Que Jesus seja o primeiro. Em nome de Jesus. É que nessa tarde eu deixo para você essa passagem na palavra de Deus, neste vídeo que eu estou fazendo para você. Curtir, deixar o like e o comentário. Me ajuda lá, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.